Distrito de Juá, município de Irauçuba, norte do Ceará. Uma terra que nasceu em 20 de maio de 1957. Aqui, a natureza intensa e resiliente contava histórias, hoje parcialmente ocultas. Este documentário busca responder a uma inquietação urgente: o que aconteceu com a vegetação que as nossas memórias ainda guardam? Os depoimentos de quem vive aqui desde a infância, confrontados com os nossos inventários de campo, revelam um passado diverso, já quase desaparecido, e essa história foi registrada com a autorização das pessoas retratadas. Seu Antônio, você comentou que as árvores naquela época eram mais próximas da sua casa, né? As árvores nativas. E aí eu gostaria de saber quais espécies eram mais comuns naquele tempo. Em Burana tinha muito aqui, as madeiras, as portas, antigamente era feito de emburana. Cortava o rolo de pau, né? E serrava para fazer as portas. Coxo, fazia coxo para dar de comer a porco. E as portas dessa casa tudo é cedo. Diz que antigamente tirava aqui por pé, né? Você chega o cedro, hoje não tem mais por aqui. Até em Burana tá difícil. Era pau branco, aroeira, jurema, espereiro, e quanto a esses outros, é os que tinha aí mesmo. Não tem outra planta nesse campo nosso, só tinha esse, como nós vimos, pau branco, jurema, pereiro, angico, aroeira, né? São essas que tinha. O que tinha mais era aroeira, muita aroeira, né? O pessoal cortava para fazer em casa, mourão. E aí essas plantas não saíram mais. Até dentro do cercado mesmo privado é difícil ver. E no campo comunitário, para nós não mais era isso aí. É o capim panácio, é natural. Tem canto aí que ainda tem. Você anda e chega amarelo. Na época dessa ainda tá verdoso, né? Mas quando ele chega no meio de setembro para outubro, se tinha ré, chega amarelo o capim. É um capim panácio que chama. O gado come, você não planta. Hoje já tem. Muito dele é o brequeado, tem o elefante. Eles plantam aqui embaixo, né? Mas num lugar seco desse aqui não tem condições de fazer um plantio. Uma coisa que nos deixou muito curiosos, né? Nós fizemos um levantamento, um inventário florestal, tentando justamente identificar quais as espécies nativas que compõem, né, a vegetação hoje, principalmente nessa região, e também tentar definir o volume lenhoso, né, ver esse crescimento, essa manutenção dessa vegetação. E uma coisa que chamou muito a atenção da gente é que nós verificamos que existe um predomínio de algumas espécies só, né, em algumas áreas, aqui em menor proporção, porque há uma regeneração natural, mas em alguns pontos a gente sempre identificou as mesmas espécies, né? Que era a catingueira, o pereiro, a gente identificou bastante, o pau branco e o pião bravo, né? O mororó também. Na verdade, a gente achou predominantemente essas espécies. Em várias áreas, né? Tinham essas espécies e o pasto. E aí uma coisa que eu fiquei muito curiosa era o porquê só terem sobrado essas, né? Será que é porque elas realmente não têm utilidade? Será que elas são mais resistentes? Eu acho que sim. Então eu queria saber o que o senhor acha. Por que será que só sobraram essas? Então, essas outras que você falou, que sobra, que é o mofumbo, o pinhão, é porque não tem sementinha, né? A madeira que não tem sementinha, né? Pelo menos o pinhão não tem. Mofumbo também é coisa que não, só faz assim,
coisa onde tem muito dela, não nasce pasto, né? Não nasce nem o pasto, né? E a catingueira tem uma vantagem assim, quando ela chove, quando chove, que ela começa a broar, é bom pro bicho, né? Mas depois também não tem quase serrentia, né? O bicho não come mais, cai aquela folha, né? E aí isso acaba, né? Não é coisa que tenha quase serrentia. Aqui para nós, a madeira que tem mais serrentia é o pau branco, é o sabiá, né? É o juazeiro, né? Esse pau aí do campo mesmo, né? A catingueira, quando tá das primeiras chuvas, que broia, a catingueira e o pau branco e o sabiá. Então, depois, com 15 dias que chove, já vão pegar a rama. O gado. A catingueira e o pau branco e o sabiá. E aí, quando o sabiá agora tá caindo a folha já, tá madura. A maioria tá caindo. O pau branco ainda tem umas vezes. O mufumbo só se não tiver outra coisa para elas comerem, com a folha verde. Mas o mais é a catingueira e o pau branco e o sabiá. Tem a catingueira, né, que eles gostam muito, logo quando no início da chuva, sabe aquele brolho verdinho, eles gostam muito. Essa folha da aroeira também eles gostam muito. Né? Cada fazenda tinha 300 gado, 150 cabeças de ovelha, né, 100 de bode, tudo tinha muita criação. Mas hoje, o que tem muito, tem 30, né, e come quase tudo na mão. Porque você bota num cercado, quando é época dessa, eu mesmo já estou dando ração ao gado. Antigamente a gente não dava na época dessa. Você soltava nas capoeiras, tinha milho, a pá do milho para comer, e aí ninguém botava a vaca na cocheira. Né? Quando eu ia botar era em outubro, que já estava caindo a folha do sabiá, que era que o gado comia muito. Na época dessa já está começando a cair, porque geralmente não choveu agora, no mês de junho. Está dando sereninho, mas se tiver um pasto, se não chover para fazer logo mais, vai acabar o que tem. Apodrece. Pois é. E aí o gado vai comer um broinho de catingueira. Quando dá a primeira chuva, o gado come o sabiá, o pau branco e a catingueira. Mas depois que ele já está grande, é alguma que pega alguma folha. Mas porque a planta, o que tinha resistência, vamos dizer, a madeira era uma aroeira, não tem mais. É onde você corta ela, não broia. Por isso que tem pouco. Porque não tem. E o mufumbo por causa da terra ser mais fraca, os invernos ser também mais longos um do outro, que aqui eu já vi 2 anos de seca sem o açude ter água. Você dá água, os bichos tirando num balde. Antigamente era assim. Mas quando tem um inverno bom, tá aí, o açude tá aí nessa cheio, né? Mas as plantas não tem mais o que tinha antigamente. O gado comia o capim, é um capim panaço que chama, era a ração do gado até no mês de outubro. Você não prendia gado para dar a ração, não. É muita madeira. Uma coisa que eles plantaram muito, a garoba aqui, foi plantada. A baja serve muito. Uma verba aí, não sei nem quem foi o governo, que apareceu para a gente plantar. Já vinha as mudazinhas, mas antigamente não tinha garoba aqui. Por exemplo, a garoba, né? O Neuceno, não é tudo é coisa mais nova. Neuceno, agora até pouco tempo não existia por aqui. Aí depois começaram a trazer, e aí tem toda parte hoje quase, tem a Neuceno, né? É uma rama de muita serventia por bicho. Sim. E aí tinha lugar que a gente plantava algodão, plantava milho, feijão e plantava o algodão no meio da carreira. Aí, quando tirava o milho, aí tirava aquela parte, ficava só algodão. Né? No outro ano dava aquela safra. O algodão crescia muito, era um algodãozão daquele. Você não conheceu não, talvez. É uma mocó. Era como um pé de pau, tomava assim um terrenão, né? E aí a gente, quando chegava o outro ano, era que ele ia dar aquela safra, né? Nós trabalhávamos lá na Água Boa, lá naquela serra. Aí nós fizemos um plantio lá, nós trabalhávamos lá e fazia aqueles plantios lá. Você acredita que tinha pé de algodão lá que durava 10 anos. Aí foi o tempo que apareceu esse inseto, não produziu mais, né? Aí
aí acabou a safra de algodão. Mas só que hoje se plantar 10. Esse que eles estão usando agora está dando bem. Mas na terra de barro não resiste muito porque é mais seco. O inverno fraco, numa terra dessa daqui não dá nada, no barro. Aí ó, no arisco, qualquer sereninho vai criando. Mas também se for muita chuva, breja. Que inclusive esse ano o bomborral não foi do jeito do ano passado. Porque ele brejou logo no início da saída dele. Não cresceu o bomborral do jeito do ano passado. Aí quando veio enxugar, eu até fiz uma plantinha ali, mandei aradar uma baixa ali, fiz um plantio, mandei, tá desse tamanho, ficou dentro d'água. Quando veio enxugar, não estava mais prestando o legume. Prestou, perde 12 litros de milho. Pelo menos umas áreas dessa aqui é tudo aberta, o que está tomando de conta aqui é essas trepadeiras. Eu não sei de onde foi que saiu essa. Porque ela está invadindo tudo, né? Eu sei que aqui o lugar aqui tá, essa trepadeira aí, tomou de conta de tudo, mata carnalbeira, mata tudo no mundo. Eu não sei de onde foi que veio isso, essa madeira. Seu Antônio, o senhor falou que essas áreas que foram abertas é que não encontra mais, mas por que que elas foram abertas? O senhor lembra quando foi que elas foram abertas Rapaz, e para quê? eu toda a vida conheci, foi assim, desse jeito, né? Esse lugar aqui por onde eu conheci, tudo é assim. Que não nasce, né? Eu também não sei se a gente plantando, se ela prospera, né? E aí soube o negócio de não ter o sabiá, não ter essas madeiras mais melhores, né? Aí isso aí é problema, acho que é da terra, né? Porque não é em todo canto que tem mesmo, não. E por aqui a madeira mais que tem mais é mofumbo. Essa madeira reninhada aí. Isso não serve para nada. Mas essas áreas, onde assim mais longe, elas são mais fechadas, é onde tem mais madeira, né? Mas onde foi aberto, nunca toda a vida foi assim mesmo. Eles chamavam tabuleiro, né? Não tem madeira que presta não. Aqui, esse terreno aqui é desse cercado aqui, se você for andar aí, você conta os pés de jurema, porque não tem jurema aqui. É só o lugar que não tem jurema é aqui. Não é não, Renato? Aqui não tem não. Essa jurema preta, sabe? Mas nesse outro lugar, bem aqui, logo por ali, tem lugar que tá assim. Ela tomou de conta a jurema preta. E ela não é madeira boa não. Porque a madeira boa é o sabiá, o pau branco, né? E já o pau branco não é madeira para terra, né? Porque ele lutura, né? E no instante a terra come ele, se rola, né? Porque tem relatos, né? Tem relatos antigos de que aqui era vegetação fechada, isso é o que a gente encontrou em algumas literaturas, né? E que a iraúçuba era muito usada para alimentar o gado da serra, da praia, como se muitos donos de terra arrendassem essas terras para o gado no verão vir comer, né? No inverno, ou melhor, vir comer essa vegetação. E isso poderia ser um agravante para essas áreas serem abertas. O senhor acha que isso aconteceu? O senhor teve notícia disso? Porque pelo que o senhor está dizendo, desde que o senhor se entende por gente que está aberta, né? Então isso já deve fazer uns 50 anos. Desde que eu me entendi no mundo, toda a vida foi assim. E aqui eu conheço muito esse lugar daqui, Paracati, eu conheço todo canto aí. Toda a vida foi assim. Muitos lugares abertos, sabe? As áreas. Mesmo lá que uma meia légua, tem área fechada, né? Não tem aberta assim não. Aí eu não sei por que aqui é desse jeito, né? Aberto. E toda a vida foi desse jeito aqui. Nós percebemos, seu Hernandes, que essa comunidade não tem tantas espécies agora das que você citou, né? São áreas mais abertas. E aí a minha pergunta seria, o que você acha que aconteceu, né,
para que essas áreas fossem abertas? Foi o governo que desmatou, os produtores, ou foi os agricultores mesmo? E, e essa madeira que foi desmatada, ela era utilizada para quê? Para fabricação de cerca, algum imóvel, né? A Caixa da Imobiliária. O que você acha que aconteceu, né? Que era utilizada essa madeira? Naquela época, esses tijolos que eram construídos nessas casas, não era tijolo furado, certo? O pessoal tirava muita madeira para queimar esse tijolo, para construir casa, para vender, para fazer cerca. E os agricultores que tiravam mesmo, naquela época. Aí ficou desse jeito aí, os campos tudo limpo, né? Era isso que era feito com a madeira. Mais para queimar tijolo, fazer cerca. Uns tiravam para vender. Trazer para casa para cozinhar, né? E essas coisas assim, que era tirar da madeira para isso. Sim, os animais contribuem também para que o desmatamento fique assim. Eles comem muito aquelas rebutos assim que saem. E uma das partes da planta que ficava assim pequenininha, morria também. Né? Daí do bicho aí acabava morrendo. E por isso que hoje está desse jeito que ainda agora mesmo o pessoal tira madeira quase direto, aí por isso que fica assim. Não se recuperou mais a vegetação. Né? Quando a gente chegou aqui, já estava a casa feita, muito, a negada assim, ó, essa madeira era tirada aqui. Você tirava a madeira para um carro, cabe para casa, uma forquilha, que tudo era difícil, era o tijolo, né? O pessoal não sabia fazer isso aí. Aí tirava tudo aqui. Você andando aí, você vê muito toco, que era aroeira, podar, também tem aqui a madeira. Ali tem um serrote ali que tem a madeira de podar. E a catingueira aí brocava. Tem uns tocos ali que você vê, é dessa grossura. Porque era cortado tudo aqui. Você ia fazer uma fogueira, você ia tirar a lenha para fazer, para queimar, tirava tudo aqui em roda. Hoje está aí tudo limpo. Não tem. A madeira que a gente vê mais perto de casa aqui é um pinhão. Você não corta, pinhão, não serve para nada. Mas a aroeira é longe uma da outra, que você vê agora. Porque eles tiravam muita forquilha, né? Um mourão para porteira, mourão para cerca. Aqui no canto tinha um, não sei, até ter se acabado. Mas era madeira que tinha resistência. Aroeira, sabiá, tudo tem, mas é mais pouco. E que antigamente tirava aqui mesmo no terreiro. Agora você tem de ir mais longe para poder tirar. Antigamente era pouca, a população era pouca no lugar, né? Aí tinha tudo, né? Porque era tudo de aroeira, né? E diz que foi por aqui, tirado por aqui mesmo, né? Aí o pessoal aumentou muito, aí foram estragando, né? Tirando. A aroeira é uma planta que cortando ela se acaba, né? A aroeira não é assim. Ela não brói, não sai aquele só com outras madeiras, né? Aí foi se acabando, né? E aí hoje está desse jeito aqui. Hoje a gente pode procurar nessa região todinha que ninguém encontra uma aroeira, né? O que tinha mais era aroeira, muita aroeira, né? O pessoal cortava para fazer linha de casa, mourão. E aí as plantas não saíam mais. Até dentro do cercado mesmo privado é difícil sempre ver. Bem, a aroeira é assim, ela quando a gente corta, é muito difícil ela sair, ela sempre morre. Né? Por isso aqui tem poucas, né? Já andou, né? Ninguém viu quase nada. Isso aqui antigamente era tudo mata, né? Mas como uma pessoa quer uma área mais aberta, para poder à frente da casa, como você vê que é uma visão, a pessoa chega ali e já vê, né? Eles mandaram derrubar pau branco, aí vai fazendo, tirando lenha para fogueira, que acontece muita gente, quem é Santo Antônio, São Pedro, né? De Antônio, né? Aí vai queimando. Mas isso aqui era tudo aberto. Você fazia um cercado para prender um bezerro ou um animal. Aí o resto você soltava aí. Daqui para a Serra da Ema, que é aquela serra lá, era tudo aberto. Quando era numa época dessa, o gado comia aqui. O pasto era desse tamanho. Aí por causa de prender tudo, eu não sei se o porquê é o motivo, que hoje tá, os invernos não tem mais a forragem como tinha antigamente. No 58 foi seco. Eles derrubaram o quê? Juazeiro. Tá? Cortavam os galhos para o gado comer. O dono aqui tinha uma fábrica de algodão, que aqui a gente fazia muito isso, era o algodão. Era de que o povo vivia antigamente. Aí você brocava,
plantava, queimava e plantava o milho, feijão e algodão. Quando você tirava, botava os bichos dentro e quando ia o algodão para fora, vinha o caroço que chama o piolho, né? Eles chegavam e botavam pro gado. Eles cavaram um buraco aqui dentro desse açude no 58 e deu água e nunca mais secou. Na hora que o açude secar, você dá só uma limpada, ele cria água, eu quero que você ver. Bastante mesmo. Água o gado. Mas isso aqui tudo era aberto. Assim, de mata, pau branco, né? Pau branco, bufumbo. Mas como você queria, já limpava. Porque hoje você não vê mais que o estoco se acaba. Apodrece. Bom, é assim, dentro quando eu me entendi que já tinha, né? Agora só que era menos, né? Só que tinha assim, no tempo passado, tinha aqueles fazendeiros, grandes fazendeiros, que a gente chamava, que tinha mais, né? Era muito difícil um pobre suíço tão rápido, né? Vem aqui mesmo, essa fazenda ali, você estava para lá, no Carnaubim, né? Tinha uma fazenda aqui que era o dono delas, antigamente, quando eu conheci ele, chamava-se Antônio Brasileiro, né? Ele era da Caucaia, da banda Caucaia, né? E aí, isso aqui era tudo aberto. Daqui para sair no livramento, não tinha nem um cercado, não. Tinha assim, cercadinho assim perto das casas. Aí eles criavam muito. Mas era eles que tinham o gado, né? O pobre não tinha, né? Mas aí depois começaram a cercar, ficou muito pior, porque aí, mesmo eles que eram poderosos, hoje quando chega nessa época, tem que tratar dos bichos também, né? Tem que ter a forragem pro bicho, porque o campo só dá para ré, né? E aí hoje eu fui dar uma olhada, tá assim, do jeito desse pátio aqui, né? Limpo mesmo, animado me admirei. E é pouco bicho, né? Não tem parte não. Aí quer dizer que de agora em diante é para a gente botar num cercadinho, que é terreninho que for cercado, né? E aí, ou por outro, dá a ração, né? Tem que ser desse jeito, né? Porque tiraram muita madeira. Você vai fazer um chiqueiro de criação, você tem que tirar aqui ao redor, mais perto. Sei que aqui está se acabando. Mas essa madeira aqui tem 50 anos de resistência, né? Tudo aí, tá aí. Ainda tem ainda um bocado aqui que foi feito. Mas hoje, se você for continuar, tem de buscar mais longe. Daqui por perto não tem mais. E outras coisas, o pessoal vão tirar uma abelha, aí tem uma na Imburana, ele derruba, tá lá em cima e derruba, acabou-se. Ela não broia mais, né? Aí vai se acabando. Se você cortar um juazeiro desse aqui, você cortar num tronco, ele não vai broiar mais. Aí, se ele ficar dentro d'água, ele morre. Dentro d'água, juazeiro. É por isso que fizeram o açude. Isso aqui, no 58 já era feito, esse açude, essa casa aí, era feito. E açude que ainda tem forquilha de aroeira. Para você, era tirado tudo aqui. E pau branco, e mais. Aí tirava para fazer cerco, para lenha. Você derrubava, deixava secar. Tava lenha bem pertinho de casa, hoje é longe. Você tirar isso aí. Aí tem o cardeiro. Tinha muito também, né? O cardeiro tem espinho, você dava de comer a gado. Aí o rainho, pronto, se acaba, não tem mais. O xique-xique tem, mas é mais longe. Que não tem. É alguma torceira. E a madeira mesmo, o pau d'água ali em cima no serrote tem. Mas aqui por perto não tem mais. Você cortou já. Né? Seu Deca, em relação ao plantio, como é que vocês faziam para a limpeza do terreno? Vocês faziam alguma queimada, né? Faziam um desmatamento daquela área? Como é que acontecia? Era aquela quantidade que a gente ia que dava para a gente dar conta, né? Plantar, né? Era o terreno ali de 10 litros, né? 10 litros, terreno de 2 hectares, 2,5, né? Você sabe, né? Sim, sim. Então, se aí a gente procurar aquele lugar de beira de rio, né? Que tinha aquelas bem fechadas, aí a gente fazia aquelas broncas, né? Aí queimar, depois de cercar, né? Fazia tudo no aberto, fazia a cerca redonda todinha, né? Aí, quando chegava o tempo, a gente queimar, botar fogo no queimar que prestar, a gente tinha que olhar quantos garranchinhos tinha, ficava tudo limpo, só os tocos mesmo, né? Aí quando chegava o inverno, a gente ia plantar, né? Aquelas coisas. Aí aqueles tocos, uma grande parte dos tocos, saía aquela soca, né?
quando cortar, saía a sopa. Aí a gente ia arrancar tudo, né? Aquela sopa que saía, a gente arrancava de novo, do toco, né? E aí a gente continuava, limpava tudo, roçado, plantar, limpar, né? Aí quando a gente ia colher, estava tudo bem no limpo. Nós tínhamos uma exigência de limpar bem. A gente tinha roçado, a gente dava 2, 3 limpas, né? Para colher no limpo, né? Aí onde tinha muito toco, às vezes não corria inchado, a gente arrancava aquele mato de mão, né? Era tudo isso que a gente fazia, né? E juazeiro aqui tinha demais, juazeiro. Aí aonde fica dentro d'água, ele morre. E se você cortar, esse aqui, se cortar as pulgadas, ele já ia sair uma soca. Mas aí no outro ano ele não estava mais do jeito que ele estava. Porque é sabiá, isso aqui, ó. Isso aqui é um sabiá. Aí se desse jeito aqui, se ele for um pau branco bem ligeirinho, você vai tirar para fazer as tábuas. Você faz uma cadeira dessa, né? Você faz outro tipo de banco e faz ripa para casa. E para a negada tirar para fazer ripa. Pronto, se eu desmanchar ela aqui, a metade não presta mais. Né? Não dá mais, tá só em cima do chão. O pauzinho já bem curtinho. Aí não dá mais para nada, só para queimar mesmo. Aí já está acabando. Vai trazendo mais de longe, você cortar, queimar. E hoje a negada, quando vão tirar uma madeira para carvão, tem muita gente que usa. Eles hoje é uma serra. Aquele pau que é serrado ali tem um óleo, a corrente que corta, né? Que é tipo uma corrente, aí aquele pau não broia mais. E quase tudo é madeira de sabiá e os que estão ainda segurando. Mas isso aí tem 50 anos essa madeira que foi tirada. E hoje, para você tirar uma madeira dessa aqui, você anda meio mundo para achar desse jeito. Juá continua crescendo, mas o verde que o cercava precisa ser sentido, lembrado, reconstruído. As memórias que guardamos podem ser sementes para o futuro, onde a diversidade renasce. Este documentário não é apenas uma recordação, é um convite à ação para preservar o que resta e, quem sabe, trazer de volta partes do que já se foi.